nossa conversa preliminar. Olá, Carlos, boa tarde. Boa tarde. Obrigada também pela tua disponibilidade para estar aqui mais nesta talk. Por isso, esta talk pertence ao Fitness Talks, a contribuição da BH Fitness para a união e partilha entre os profissionais de fitness, com o objetivo de facilitar aos profissionais todo o acesso a conteúdos e que haja este apoio, colaboração e cooperação entre eles. Mais uma vez temos uma talk que se pretende positiva, motivacional e que saiam daqui mais oportunidades, mais dicas para o atual momento de adaptação, que nunca teve tanto sentido esta palavra como agora, e que as pessoas possam mais focar nas prioridades e nas possibilidades que existem a explorar. Vivemos atualmente um momento também de agir e onde devemos estar todos preparados para recomeçar. Hoje com o Carlos Sá, que dispensa apresentações, com um currículo invejável, um campeão muito versátil, competitivo e que nós achamos que só podia ser português, ou seja, eu acho que só podia ser português. Obrigada mais uma vez. E começar por te pedir para partilhares qual é que era aqui o teu momento pessoal, profissional, como é que estavas antes desta pandemia e qual eram todos os projetos que tinhas ativos para este 2020? Olha, eu a nível competitivo, a nível de provas desportivas para eu competir, estava numa fase ainda de uma recuperação, tive uma lesão bastante grave no final de 2017, tive aqui uma cirurgia complicada e estava agora a regressar ao ativo e achava que este ano seria o ano do relançamento ou de entrar novamente na atividade. A nível de organizações, porque também tenho uma empresa de organização de eventos, eventos na natureza, de mais diversos, desde maratonas de estrada, desde provas de trail puras e duras, desde a organização de estágios, de hiking tours, trail tours. Portanto, faço uma panóplia de coisas, tudo ligado à natureza, ao ambiente, que é aquele meio que eu gosto de estar. E muitos desses eventos lancei-os para este ano. De facto, estávamos com uma embalagem bastante boa, o outdoor estava a crescer bastante, só para teres noção, o trail em Portugal atingiu um patamar inacreditável. Eu há 10 anos atrás, quando lancei a minha primeira prova em Portugal, seríamos 100 e tal pessoas, eu conhecia-os todos a fazer trail. E depois também é curioso ver aquela crise do imobiliário, da abertura dos mercados à China, nós vivemos uma crise económica bastante grande e que coincidiu com um aumento da atividade física sem precedentes em Portugal, quer na área do outdoor, quer possivelmente na área dos ginásios, e portanto eu acho que as pessoas, quando sentem essa necessidade de até aliviar o stress, de procurar novos objetivos, de tentar, porque têm pouco a perder, tentar novas profissões, novas oportunidades, estão mais dispostas a esses sacrifícios e esse tipo de mudança. E culminou com este crescimento espontâneo da atividade física, e eu espero que este momento também seja mais um lançamento, mais uma boa oportunidade para que a atividade outdoor e a atividade física, não só outdoor, mas também física no seu geral, possa ter aqui uma oportunidade, até porque recentemente foi feito estudos em que em Portugal apenas 8% da população faz atividade física com alguma regularidade. O que é que isto quer dizer? Fazer desporto 2 a 3 vezes por semana. Portanto, temos aqui um potencial enorme, uma vez que outros países da Europa e mesmo nos Estados Unidos ultrapassa largamente os 30%. Portanto, estamos ainda a crescer, estamos ainda a aprender a ter este tipo de comportamentos na sociedade,
mas olhando para trás tivemos um crescimento enorme e temos aqui uma grande oportunidade. Tu disseste que tinhas 100 e tal pessoas há 10 anos atrás nas primeiras provas e agora com quantas pessoas é que já estavas? Eu sei que Olha, varia. a prova da Serra d'Arga, por exemplo, todos os anos meto mais de 2.500 pessoas. A Associação de Trail Running Portugal tem 11.000 sócios, portanto, isto mostra bem. Aliás, o número de corridas fora de estádio e estrada, portanto, corridas outdoor, trail, e acaba por ultrapassar já essa mesma disciplina do atletismo tradicional. Portanto, isto mostra bem o crescimento em tão pouco tempo que esta modalidade teve. E isso deve-se, acho que duas razões. É muito mais atrativo correr no meio natural, é quase como regressares às origens. Muitos de nós, eu não, continuo a viver na aldeia, mas muitas das pessoas que vivem hoje nos grandes aglomerados, têm ligações dos seus pais, dos seus avós à aldeia, e é quase como voltar atrás no tempo e descobrir um Portugal que estava a ficar esquecido, e temos locais excepcionais. Eu, de cada viagem que faço, regresso a Portugal sempre com aquela sensação de que temos, de facto, cenários tão belos ou até melhores do que um bocadinho do resto do mundo. Tu tinhas também aqui as palestras motivacionais, que também foi uma situação que te fez sair um pouco da tua zona de conforto. Foi também um desafio para ti. Como é que este Sim. começou e como é que Sim, tem olha, sido? eu hoje consigo estar aqui uma hora, se calhar, a falar contigo e a falar aqui com os ouvintes para a câmara, mas fui sempre uma pessoa muito reservada e fui aprendendo também a ter que me obrigar a comunicar, embora continue a achar que não sou um bom comunicador. Mas essa necessidade, depois de ter aqui alguma exposição mediática e de vencer grandes provas lá fora, vi uma oportunidade também para equilibrar aqui o orçamento familiar, fazendo também essas palestras e também ajudar as outras pessoas a fazer como eu, saltar de sofá e começarem-se a mexer, ter uma melhor qualidade de vida, e mostrar que, por vezes, é mesmo só que não podemos estar à espera que ninguém faça as coisas por nós, temos que calçar as sapatilhas, não literalmente, mas mexer-nos e mudar-nos de vida. E o primeiro embate acabou por ser logo com uma das maiores empresas a nível nacional, uma plateia de 400 pessoas, e a coisa até acabou por correr relativamente bem. Contei a minha história e... Tinhas no teu site e correu muito bem. Estávamos a falar não só de uma empresa grande portuguesa, como também mundial. Salvo erro, era a Microsoft, não era? Passa agora Sim, foi. publicidade. Foi, seguiram-se logo uma série delas, das maiores empresas a nível nacional, e é algo que eu continuo a fazer, e dá-me muito gozo poder contar a minha história e dessa forma poder ajudar não só as empresas, mas sobretudo as pessoas, porque também eu precisei desse clique, porque nós amanhã nós decidimos e mudamos de vida, não é? Portanto é sempre o amanhã. Às vezes é preciso mesmo aquele clique, aquela última injeção de adrenalina para que nós, não, é hoje e acabou, e vamos lá começar essa transformação. E comigo também foi assim, portanto, andei ali uma série de anos em que fumava 2 maços de tabaco, tinha quase 100 quilos, e foi preciso nascer o meu filho e ele mostrar-me, começar a apanhar as poriscas do pai, mostrar-me que eu estava a criar um impacto negativo nele, e pronto, às vezes é preciso mesmo isto. Depois também há outras pessoas, já numa altura mais tarde, em que eu fazia ainda alpinismo, não fazia as ultramaratonas, vou aos Alpes subir o Mont Blanc e vejo um senhor de 58 anos a vencer o Ultra Trail de Mont Blanc, que é uma prova de 170 km a correr à volta do Monte Branco. Eu, bem, se este homem com 58 anos consegue fazer isto, eu pelo menos um dia de conseguir terminar. Eu só tenho que trabalhar para isso. E no ano a seguir volto lá, mas entretanto aquilo esqueceu, não é? Tipo, amanhã começo. No ano seguinte volto lá, numa versão ainda de alpinista, para tentar mais uma vez fazer uma travessia de montanha, e a senhor com 59 anos volta a vencer essa prova. E eu, bem, não, isto não passa daqui, e eu vou começar, porque já corria em montanha, em Portugal não existia
o trail tal como o conhecemos hoje. Como está hoje, sim. E comecei a fazer umas corridas em montanha, mas eram provas curtas, cerca de 10, 15 quilómetros, e comecei a seguir essas provas de trail, quer a nível nacional, quer em Espanha, e ao fim de 3 ou 4 anos já estava a partilhar uma tenda no deserto com ele, na Maratona das Areias, ao fim de 3 anos já estava a fazer top 5, não a terminar a Ultra Trail do Mont Blanc, mas a fazer top 5 no Monte Branco. Portanto, aqui Brutal. foi preciso este senhor também mostrar-me o caminho, que tudo é possível, desde que nós tínhamos essa disponibilidade para investir muito da nossa ilusão e da nossa crença nesse tipo de compromisso que colocamos a nós próprios, não é? Claro. Entretanto, tivemos esta situação também em março desta pandemia. E quando é que foi a data também para o desporto aventura e para o desporto de outdoor em que efetivamente todas as competições começaram a ser canceladas, a atividade teve mesmo que ser suspensa? Nós nos ginásios assistimos isso no 13 de março, foi um encerramento mais Sim. ético do que ordenado, por assim dizer. Como é que foi também na vossa área do desporto e da outdoor? Sim, E a reação dos atletas, como é que também foi? Foi igual. Nós, no dia 7 de março, ainda fiz uma prova em Faf, até liguei ao organizador, olha que se calhar tens de estar atento porque pode acontecer isto. E ele dizia, ninguém queria acreditar nessa situação, portanto nós, isto era algo surreal na altura, que isto pudesse acontecer. E na segunda-feira, portanto, isto foi no domingo, na segunda-feira acaba por ser cancelado todo tipo de eventos e aglomerados de pessoas. Portanto, acho que foi uma medida muito bem tomada, e daí nós não termos aquela propagação que outros países, como os nossos vizinhos espanhóis, tiveram. Portanto, eu acho que até poderia ter sido mais cedo, mas o timing acho que foi determinante para que nós estejamos hoje numa situação confortável em relação a outros países. Claro. Porque tínhamos de facto um problema grave aqui mesmo ao nosso lado, não é? Portanto, Sim. Com a Espanha com tantas mortes, com tantos problemas, facilmente com esta transição de portugueses aí para a Espanha, espanhóis, portanto, podia facilmente haver aqui um problema gravíssimo, e o timing acho que foi importante. Exatamente. Entretanto, tu encontravas-te com toda esta atividade muito intensa, que fazes tudo com muita paixão e estavas cheio de projetos, e também tiveste que parar. Por isso, tiveste que parar. Olha, Mas uma pessoa estive com tantos desafios como tu, como é que se auto-organizou? Como é que definiu já o seu dia-a-dia? Como é que isto foi durante esta paragem? Eu estive novembro, dezembro a fazer o meu calendário, e no calendário pessoal, e tinha meia dúzia de fins de semana livres já para todo o ano, e de repente chego a março e eu tenho os fins de semana todos livres, e tenho a agenda toda aberta. Bem, não tenho estado parado, já tenho aqui alguns anos alguns projetos que queria pôr em prática, e por falta de tempo tenho deixado na gaveta, como escrever o meu livro, como outras atividades, repensar as mesmas atividades que estava a fazer. Portanto, nós quando queremos, arranjamos sempre forma de ocupar o tempo e até de tentar melhorar, é uma oportunidade para tentarmos melhorar aquilo que por vezes não fazemos tão bem, ou até melhorar aquilo que já fazemos bem. Portanto, há sempre espaço para se fazer mais e melhor. O do livro é que eu quero saber. Foi um projeto que tu já começaste há algum tempo, não é? Salvo erro, já começaste em 2013 ou 2014, havia aí uma pressão das editoras. Sim, 2014. Tens muito para nos contar e vai ser este ano o lançamento do livro, conta-nos tudo. Sim, este ano tem que sair da gaveta, já prometi, espero que no final do ano esteja pronto. Dá mais trabalho escrever todas essas memórias, até porque cheguei a um ponto, no início eu tinha um blog e tinha quase como um diário, e depois com
com a incrementação de cada vez mais atividades, deixei de ter capacidade até para, e com tantas redes sociais que temos que alimentar, deixei de ter Alimentar capacidade tudo, sim. para alimentar tudo e escrever todas essas memórias, e as memórias, de facto, vão-se perdendo ao longo do tempo, e é preciso estar aqui a puxar, e tem sido também um reviver dessas mesmas aventuras. Só para teres noção, eu tive anos em que todos os meses, quase todos os meses, tinha uma ultra num ambiente completamente diferente. Diferente. Eu ia para a Costa Rica em fevereiro, em março estava na Gran Canária, em abril estava no deserto do Saara, em maio estava na Groenlândia, depois em junho estava nos Alpes. Pronto, era um ritmo alucinante, Alucinante. e era isso que eu gostava de fazer, e portanto tenho aqui muitas e belas aventuras para puxar e para colocar nesse livro. Mas para além dessa parte do atleta, eu quero puxar muito mais pela parte da pessoa, e por toda esta transformação que eu acabei por ter, porque de facto acho que é aí que eu posso ajudar muita gente. Claro. Ainda antes de ir aqui ao André Miguel Oliveira, que eu agradeço também a questão dele, durante este momento que também estiveste no indoor e mais em momento de reflexão, tiveste na mesma necessidade de te manter ativo, tiveste também a cumprir os teus treinos, também te obrigou a ti a vir um bocadinho mais para o indoor. Qual é que foi como é que foi Sim. essa sensação? Já estavas a recuperar da lesão, não é? Já estavas a fazer também certamente algum treino indoor. Sim, e sempre fiz, embora goste mais, sou franco, Claro, gosto mais do outdoor, claro. mas daqui dar os parabéns a todos os portugueses que, de uma forma muito, muito, como é que se diz, engenhosa, Proativa, engenhosa, sim. portanto, conseguiram de facto criar condições em casa que quase ninguém, ou pouca gente se poderia lembrar quando tudo estava a funcionar normalmente, não é? Eu acho que também os E, profissionais do exercício, que também temos saudado várias vezes, foram muito proativos. Desde a da sexta-feira 13 começaram a tentar perceber como é que podiam continuar a contactar com o seu público, e muitas vezes até em cima dos ginásios. Os ginásios também queriam comunicar, mas muitas vezes não sabiam como, mas os próprios profissionais é que realmente sem têm dúvida, aquela paixão e que começaram sem a dúvida, e olha, comunicar da melhor forma possível, a criar a sua marca pessoal. Força, força. sem dúvida, e para dar força a isso que estás a dizer, eu tinha aqui várias pessoas da minha comunidade sempre a pedir-me para podias dar treinos também online e mostrar os exercícios que estavas a fazer. Só que eu via tantos profissionais a fazer tão bem feito que eu acho que não acrescentava nada àquilo que já estava a ser feito, Claro. e até eu próprio aproveitava algumas dicas daquilo que eles iam fazendo e iam sugerindo. Portanto, eu acho que estivemos todos muito bem, Muito bem acompanhados. e eu via imagens das grandes cidades como Porto e outras, inacreditável, né? Tudo dentro de casa e tudo a cumprir. Eu acho que isto também foi um bocadinho o sucesso das coisas não descambar cá em Portugal. Exatamente. Tínhamos então aqui a questão do André, onde ele também já nos estava aqui a perguntar o que é que vai acontecer ao panorama do trail nacional, como é que vês também a adesão dos atletas. Isto são aqui várias questões, mas um pouco o que é que te parece que será o trail agora, as próximas dinâmicas de trail também em Portugal? Para já ainda não há datas, não é? Era o que estávamos também um bocadinho a falar antes. Sim, eu Qual é que acredito, é o ponto de situação? acredito que nas próximas semanas, como disse há pouco, possa surgir novas recomendações, digamos. Agora, não só as provas trail, mas as provas de atletismo, de BTT e outras, eu acho que vamos ter que aprender todos, nós atletas e nós organizadores, a nos organizarmos portanto, isto só respeitando de facto as normas e as regras é que
isto podemos sair desta situação, porque será muito complicado nós vermos livre deste vírus e, portanto, ele vai estar cá durante alguns anos, e, portanto, isto vai ser um trabalho, provavelmente, para 1 ano e tal, 2 anos, ou até mais. Mas estamos todos expectantes e à espera, porque isto a cada 15 dias, a cada mês que passa, pode surgir situações diferentes, não é? Portanto, não tenho aqui nenhuma receita, como é lógico, mas estou, de facto, otimista, porque abrimos quase tudo já e os casos não têm disparado e temos a coisa mais ou menos controlada, não só aqui como no resto da Europa. Portanto, eu acho que estou bastante mais otimista hoje do que aquilo que estava há um mês atrás, sem dúvida. E isto será também uma situação a acompanhar. O que a Europa também for fazendo, o que o resto do mundo também for fazendo, certamente será também replicado. Não vejo a Portugal ser um pouco o pioneiro de uma decisão, enquanto não houver também outros países a avançar. Ou tu achas que seremos assim tão pioneiros? Era bom que sim, olha, nós temos sido um bom exemplo para quase tudo, estamos sempre a ser falados por isso. Já agora, se houver coragem para sermos também pioneiros nessa área e que as coisas funcionem bem, portanto, também seria muito mal tomarmos uma decisão dessas e as coisas correrem mal. Claro. Mas pegando, por exemplo, que muita gente fala daquela atividade, daquela ação no Campo Pequeno, em que estiveram lá 2.000 pessoas, não resultou dali um grande problema de saúde pública depois daquela atividade, não é? Portanto, isso mostra também que temos que começar a ter confiança e se tivermos esses cuidados, como falei há pouco, temos que reativar, salvar a economia, porque senão não morremos da doença e morremos da cura, não é? O desporto aventura e o desporto outdoor também é uma grande alavanca para o próprio turismo, porque existem pessoas que já recorrem ao país também pelo renome das provas, pelo renome dos atletas, dos organizadores, como é o teu caso. Achas que também está aqui interligado estas duas situações, do turismo também com o desporto aventura e do outdoor? Olha, cada vez mais. Já o era e cada vez mais. Podes pegar em alguns exemplos, como a Madeira, por exemplo, em que as pessoas há 15, 20 anos atrás provavelmente iam lá para os hotéis e apanhar sol nas piscinas dos hotéis. Hoje em dia, provavelmente mais de 50%, ou até bastante mais, vai para fazer desporto outdoor, desde as caminhadas nas levadas, de todo tipo de atividade. Portanto, aquele destino de sol e praia está há muito a ser ultrapassado por o desporto ativo, pelas férias desportivas, e muito mais que isso, é uma oportunidade para descentralizar o litoral. Nós temos regiões onde possivelmente a única coisa que acontece de impacto positivo na economia local são as atividades desportivas, são as festas, culturais, E culturais, sim. portanto, vivem de facto destes momentos e que ajudam depois também a promover e a dar a conhecer essas mesmas condições para fazer com que as pessoas voltem mais tarde. Portanto, não se esgota, este turismo não se esgota no dia do evento. O evento serve sim para mostrar que há naquela região um conjunto de valências espetaculares em que se pode de facto usufruir de cenários incríveis, no caso do desporto outdoor, e também saber receber de uma gastronomia fantástica e, portanto, temos todas essas condições para ajudar aqui este interior que está completamente a ficar esquecido, não é? Em termos de organização do desporto de outdoor, vocês têm alguma associação, têm alguma entidade com a qual até se revejam nos pontos como estão organizados? Tínhamos falado um Não, bocadinho em off, que também vias aqui alguma ideia,
Tem alguma ideia para esta parte? Nós, no caso do trail, temos uma associação de trail running que está inserida, é um órgão da Federação Portuguesa de Atletismo. Começou também em 2012, salvo erro, 12, 13, 13, salvo erro, e já leva cerca de 11 mil associados, se não for mais. Isto mostra bem a força deste desporto para um país tão pequeno como o nosso. E há outras federações, como a Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo, que tutela o pedestrianismo, também o skyrunning, que é outra atividade de corrida mais extrema em montanha, e outras, não é? Agora, aquilo que eu faço é mais inserido aqui nesta associação de trail running. Ok, sim senhor. Em relação à importância também do treino de recuperação, de performance na tua carreira, nestes treinos de recuperação, qual é a importância que tu vês também? Eu quero puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha. O que é que tu vês também a importância do treino indoor? Temos excelentes profissionais, tanto na parte da reabilitação como da fisioterapia, assim como temos também excelentes profissionais na parte do treino de performance. É um treino ao qual tu recorres recorrentemente? Como é que tu organizas assim a tua vida de atleta? Olha, nós quando nos inscrevemos para as grandes provas, não fazemos ideia de como é que vamos estar depois na semana do evento, ou naquelas semanas que antecede essa mesma competição. E temos que jogar um bocadinho com isso, não é? E eu dei por mim a preparar tipo uma maratona das areias no deserto de Sara, a fazer 3 semanas de preparação para essa prova em ginásio, porque tinha uma pequena lesão e por vezes o impacto ia agravar essa lesão, e para me proteger passava horas em elíptica, passava horas a fazer trabalho de força para compensar essas mesmas horas de corrida, e depois acabei por participar nesses eventos e mesmo assim ter um rendimento fantástico. Por teres outra ideia, para fazer uma travessia da Groenlândia, de costa a costa, que são 600 km, e eu não vivendo num país de neve, eu tinha que recorrer à elíptica para conseguir treinar, e para as ecovias com aqueles skis de rodinhas, e simular um bocadinho ali o ski, para treinar quer o equilíbrio, quer o trabalho de braços, portanto o ginásio também acaba por ser um complemento fantástico. Eu costumo dizer que a maioria dos atletas treina durante a semana, ou dos atletas ou dos praticantes de desporto treina durante a semana nos ginásios, e ao fim de semana faz outdoor. E de facto é um excelente complemento, e cada vez mais nós estamos, mesmo com o crescimento deste desporto outdoor, nós estamos em sintonia e interligados. Sim, senhor. Temos aqui mais uma outra questão do Renato, e também agradeço a questão do Renato, que nos diz que a prática de desporto tem vindo a crescer ao lema de fazer desporto é saudável. No pós-Covid, qual é que será o novo lema para incentivar os interessados ainda mais neste setor? Ainda mais com o bom tempo que vamos ter nos próximos tempos. Fazer desporto é saudável, ou seja, isto é a máxima que também a Direção-Geral de Saúde aqui nos partilha. Qual é que é também aqui a tua opinião? Olha, a Associação de Ginásios tem este lema, que é o Portugal Ativo, e eu acho que foi muito bem concebido, e eu acho que é mesmo isso, temos que tornar este Portugal ativo, como falei há pouco, somos muitos, mas somos ainda poucos em relação aos outros países, e esta pandemia, esta doença mostra que quanto mais ativos, mais saudáveis nós tivermos, menos disponíveis estamos para situações de calamidade como estas, não é? Portanto, enfrentamos muito mais facilmente problemas de saúde. Portanto, isto é algo que
dificilmente nós conseguiríamos imaginar, achávamos que só os outros é que ficam doentes, só acontece aos outros, mas de repente vem aí um vírusinhos e estamos todos disponíveis para ficarmos, para sermos vítimas e, portanto, só olhando pela nossa saúde, só estando mais saudáveis possíveis, é que nós, portanto, é o melhor remédio, digamos. Claro. Eu tenho curiosidade em saber, em ter acesso a algum estudo, não sei se já existe, se não, eu ainda não tive acesso ao mesmo, ah, se há alguma estudo sobre a prática da atividade física e as pessoas que tiveram menos contágio com a Covid, ou se tiveram contágio, tiveram mais o assintomático, não é? Não tiveram tanta a prevalência da doença. Acho que existirá aí alguém a fazer este estudo e fico curiosa depois para saber os resultados. Porque assim como normalmente as pessoas que estão numa excelente forma física podem correr à chuva, podem fazer mil e uma coisas e não apanham a gripe, não apanham as constipações, talvez, quem sabe, agora também com estes dados desta pandemia mais séria, possa existir aí alguma relação entre o bom estado da atividade física da pessoa e a prevalência de não ter a doença. Entretanto, nós assistimos também a uma enorme campanha da Direção-Geral de Saúde com esta recomendação de atividade física no período de confinamento. Era uma situação que também o Portugal Ativo e a Associação já muitas vezes tinham equacionado e nunca se assistia assim a uma campanha estruturada como foi agora nesta altura da pandemia. À parte de toda a proatividade do setor dos ginásios, houve esta proximidade a quem estava em casa e viu-se realmente muita gente a caminhar mais na rua. Há dados estatísticos que já suportam essa situação. Tens alguma opinião formada sobre a nova realidade também do ginásio? O ginásio passa a ser o ginásio digital, passa a ser o ginásio outdoor e o ginásio físico. Como é que tu vês também esta realidade? Olha, acho que é uma aproximação ainda maior aos clientes, às pessoas, e eu vejo isso não com surpresa, mas acho que é ótimo, não é? Assim como as corridas virtuais também vieram a motivar e ajudar de uma forma não comercial essas mesmas pessoas a elas estarem motivadas para praticar esse mesmo exercício. Há muito tempo que a tutela está de facto a incentivar que a população portuguesa faça desporto. Não consigo perceber porque é que temos que continuar a pagar 20 e tal por cento de IVA para se praticar desporto, não é? Sim. Isso é que eu não consigo perceber isso. Portanto, é algo que nós também temos que nos juntar e fazer força para que as autoridades olhem para este tema, porque eu acho que promovendo a saúde tiram as pessoas do Serviço Nacional de Saúde e ajudamos de facto a equilibrar as contas. Sim, o Portugal Ativo já por diversas vezes tem também tido essa situação da descida do IVA, mas parece-me que o que será possivelmente mais execuível de lutar será provavelmente a dedução em sede de IRS, ou seja, os custos que tu possas ter também com a prática da atividade física, fazer a dedução em IRS. No entanto, será uma situação que ainda se terá que lutar pela mesma e neste momento também não é mais uma a somar à abertura também dos duches e à abertura das valências que nos ginásios ainda não estão permitidas. Em relação agora também aos desafios para esta reabertura do desporto de aventura e oportunidades, falaste há pouco também das corridas virtuais. Como é que tens visto? Tens participado em algumas destas corridas virtuais, algumas também de cariz social. Como é que tu vês que possa existir um conciliar também do desporto de aventura com as corridas virtuais? Como é que tu vês agora as próximas corridas? Qual é que será esta realidade? Olha, como falava há pouco, elas são uma boa forma de motivar. Nós vivemos muito de emoções, sensações e precisamos daqueles cliques, como eu falei há pouco. E elas são exatamente isso, não é? Já existiam as apps, já existiam uma série de ferramentas, mas podermos estarmos numa comunidade interligados e
e a disputar como se fosse um evento normal, dentro dessa mesma comunidade, é uma coisa espetacular, que só a tecnologia nos pode dar isso. E eu acho que acabou por ter uma expressão maior por causa deste problema de confinamento, mas terá sempre, a partir de hoje, esse espaço, desde que os seus autores dessas mesmas corridas sejam, de facto, consigam, de facto, ser proativos e criar grandes desafios a toda esta comunidade. Em relação também a muitos dos desafios que já cumpriste e já enumeraste alguns deles, como o deserto do Saara, a travessia da Groenlândia, o que é que são desafios tão diversos? Há algum que te anime mais, que seja o teu preferido? Ou gostas de todos, gostas pela diversidade? É o que mais pica, por assim dizer, te dá, é serem diversos, que não é para todos, não é para todos correr em estrada, correr no deserto. Como é que tu te vês com estas sensações? Sim. Olha, eu quando comecei a correr era já um homem da montanha e pronto, foi sempre isso, foi sempre o Mas tu já desafio. corrias quando eras mais pequeno, não é? Já tinhas aqui uma ligação ao Sim, atletismo dos 12 até aos 19 anos, certo? sim, porque nessa altura tínhamos o Carlos Lopes, a Rosa Mota, todas essas figuras que puseram Portugal também a correr na altura, mas de uma forma diferente. Eu acho que nós miúdos, porque havia muitas provas em cada São de Padroeiro, de uma festa qualquer, fazia-se também uma corrida de atletismo e muito motivado por eles, portanto o atletismo teve uma expressão muito grande, mas não conseguiu naquela altura atingir a população em geral, portanto era para uma comunidade de corredores, toda a gente Okay. tinha vergonha de correr à frente da ambulância. Hoje é possível fazer a Maratona do Porto em 7 ou 8 horas, portanto isto acabou a corrida acabou por se tornar muito popular em relação à altura. Na altura corria, de facto, quem tivesse capacidades e quem não tivesse, de facto, quem treinava a sério. Pronto, eu tive essa paixão, depois mais tarde acabei por largar e, como dizia, depois voltei para me preparar para as atividades do outdoor, para as atividades da montanha, que era isso que me dava prazer. E depois as corridas ganharam um espaço enorme na minha vida, até me dedicar a tempo inteiro, fruto de dois apoios fundamentais, que foi a Berg Outdoor a querer a sua internacionalização e precisar de alguém que testasse o material e desse algum feedback, e depois uma relação também de muita proximidade, de amizade, que foi a Osi Energia, e entre outros patrocinadores, mas esses foram sempre os principais, que me deram condições durante anos e continuam ligados até hoje, para que eu pudesse fazer aquilo que mais gostava a tempo inteiro e ter condições para o fazer da melhor forma. Mas foi sempre aquela questão da aventura que me trouxe, que eu incutia nessas mesmas provas. Portanto, eu lidava com alguns colegas que se dedicavam apenas e só, por exemplo, a correr a Maratona das Areias no deserto, porque as características deles eram focadas apenas e só para ali, outros colegas a correr só na montanha, outros... Eu fui para a Badwater, para os Estados Unidos, sem nunca ter feito uma maratona de estrada, e tive que fazer 5 maratonas seguidas de estrada. Eu não fazia ideia daquilo que eu ia encontrar pela frente, mas era esse. Eu fui fazer a travessia da Groenlândia quase sem ter Sem ter experiência muito nenhuma contacto com a neve, não é? com a neve tinha, mas de botas e de crampons e de piolé, não com skis nos pés, portanto, quase sem saber fazer ski, faço uma travessia de 600 km na Groenlândia, num sítio inóspito, onde em 12 dias vejo um pássaro a passar. Meu Deus. Portanto, é esse estímulo da aventura que sempre... E na que sempre alta esteve comigo. montanha, quais são assim os teus mais desafios? Já nos falaste do deserto, da Groenlândia e na alta montanha?
Olha, coloquei em 2013 também o desafio de subir e descer o Aconcagua, que é a mais alta montanha fora dos Himalaias, são quase 7.000 metros de altitude. Uma pessoa, um alpinista normal demora, um alpinista comum demora, a média, 10 a 12 dias a fazer o processo de aclimatação, chegar ao cume e descer. E o meu desafio era fazer cerca de 80 km no mínimo tempo possível e consegui fazê-lo em 14 horas e qualquer coisa. Portanto, para isso tive que fazer toda uma aprendizagem, tive que investir na tecnologia, comprar uma tenda de hipóxia, treinar, fazer o processo de aclimatação em casa para estar lá menos exposto à altitude, porque nessas altitudes nós dormimos mal, comemos mal, não temos higiene. Pois, Portanto, cada dia que passa estamos a perder as nossas, estamos a perder algumas da nossa imunidade também, portanto, toda esta preparação para esses desafios é aquilo que é espetacular e conseguir depois ultrapassá-los é essa a cenoura, não é? Muito bem. Ainda tens desafios por cumprir? Ainda continua a haver muitas provas a fascinar-te e a querer pôr na tua Sim, lista de desejos? sim, há Podes-nos sempre. partilhar algumas? Eu imagino que haja sempre algumas, mas já fizeste tanta coisa que realmente às tantas já não falta assim tanto. Felizmente falta. Nós, quando somos aventureiros, ainda não estamos a acabar um desafio, já estamos a pensar no Pensar no próximo outro. e assim sucessivamente. Agora também temos que ter a noção de. Eu fiz algumas atividades que considero extremas e nunca me vi numa situação de perigo iminente, real, mas ele estava lá e tive sempre aqui umas campainhas que dei a volta muitas vezes para mim atingir os objetivos a qualquer custo Não existe. nunca fez sentido, não foi isso que me moveu. Para teres noção, o Aconcagua, eu estava apenas e só 400 metros do cume e estava completamente exausto e dei a volta. E 3 dias depois estava a fazer novamente a mesma subida e a tentar bater esse recorde e até acabei por conseguir. Se tivesse feito a primeira, teria um tempo muito mais espetacular, portanto já não contava sequer fazer uma segunda tentativa, e entre muitos outros desafios que acabei por desistir, porque o meu corpo naquele dia, naquela hora, não estava a Não responder era o momento. e não vale a pena estar-nos a degradar. Portanto, temos sempre esta noção das nossas capacidades e dos momentos em que vivemos. Agora, como eu costumo dizer, o melhor destas aventuras é sair de casa e partir para elas. Depois, ela constrói-se a cada segundo, a cada minuto que estamos a viver. Mas tu também és uma pessoa que muitos outros te reconhecem, que sabes dar a mão, uma pessoa muito humana e inclusivamente já tiveste pelo menos um relato, que é assim o que é mais badalado, que salvo erro foi no Monte Branco, em que tinhas também um colega a passar algum tipo de dificuldade e que tu também tiveste presente, ou seja, o que acabaste de dizer que não é necessário ganhar a qualquer custo, não faz parte do teu caráter. Como é que foi essa situação também de estar próximo de Sim, quem estava a necessitar? fui eu, possivelmente, se fosse outro colega, a passar naquele momento seria esse meu colega, ou se fosse eu em dificuldade, esperava ter a mesma ajuda, mesmo que isso valha um pódio ou vencer uma prova. Portanto, isso não é a questão principal ali, é vivermos uma boa experiência, tal como se faz no montanhismo, no alpinismo, e partilhar depois no fim, estarmos todos na meta a brindar com uma cerveja e seja lá qual for o resultado, isso é que isso é que são os valores deste desporto. E espero que continue assim, por muito que esta competição tenha vindo a crescer e mesmo os valores monetários que começam a entrar neste desporto, que nunca desvirtua este lado desportivo desta atividade e,
portanto, não me orgulho disso. Isto é algo que está com nós, e não só comigo, mas com a maioria dos nossos colegas. Sim, senhor, é incrível esta experiência que nos estás também a partilhar e não me canso também de te agradecer. Falaste também há pouco da Berg, que também nos são bastante queridos. Lançar também aqui um obrigado ao Nuno Castro, também se nos estiver a ouvir, e a outras pessoas da equipa, ao Rui Martins, tivemos também já o Rogério, o Tiago Santos, tantas pessoas que já nos passaram também da equipa espetacular. A importância também das empresas e dos grupos em Portugal também terem este apoio ao desporto, não é? Sem as empresas, sem os patrocinadores, também é difícil conquistarmos estes sonhos. Os patrocinadores, neste caso, também tens a Milanesa, também vejo que trabalhas com a Ímpetus, são pontos fundamentais, ou foram parceiros, foram fundamentais para tu também poderes viver o teu sonho. Olha, eu quando falava há pouco do IVA, estava a pensar neles também, não é? Também. Como é que o Estado não nos ou ajuda muito pouco ou nada, portanto, não conheço nenhum atleta como eu, tirando aqueles que estão, portanto, no desporto olímpico, que tem essa bolsa. De resto, não conheço que haja outro tipo de apoios. E são as empresas privadas a apoiar e a dar sustento a esta atividade, a esta responsabilidade que deveria ser do Estado. E ainda por cima têm que pagar desse donativo, têm que pagar 23% ao Estado do benefício público que estão a fazer para a sociedade. Não é? Portanto, isto é algo incompreensível. Já não estou a falar dos ginásios pagar os 23%, ou deviam ter que pagar 23% das inscrições de cada atleta que se inscreve nas minhas provas. É algo que não faz sentido isto. Eu não consigo entender. E as empresas, quando deveriam ter aqui um atrativo para investir no desporto, para substituir o Estado, ainda tem que pagar impostos sobre isso. É isso que é incompreensível. São momentos que temos que continuar também a lutar pelos mesmos, porque se não lutarmos por eles é que não vai acontecer mesmo nada. Por isso não temos nada a perder e temos que continuar a falar e a lutar destas situações. Tens uma célebre frase também, que a vida é um agarrado a oportunidades, e que nesta situação de pós-pandemia, qual é aqui a tua mensagem também aos profissionais de fitness, aos profissionais do desporto? Estão a viver momentos de incertezas. Tu também já passaste por estas situações e soubeste reinventar, ter uma nova profissão. Vês também aqui oportunidades. O que é que tu achas que também há para fazer no desporto? Já falaste que ainda há também muita gente que não pratica. O que é que tu podes aqui também acrescentar? E eu estou a ver este momento como uma oportunidade para me reinventar mais uma vez, e todos nós temos que nos reinventar todos os dias, e quem não tiver essa disponibilidade mental para o fazer, vai estar a prazo, quer na atividade que pratica, quer na situação profissional. Portanto, o mercado, em função de muitas variantes, vai mudando, e nós temos que acompanhar essa mesma mudança. Portanto, é estarmos atentos e estarmos a inovar constantemente e a acompanhar a evolução da sociedade. Estou-me a recordar agora de uma situação que vi que tu em maio fizeste durante todos os dias de maio, que era sermos ativos, não era? Era uma corrida que Sim. estavas a fazer. Explica-nos mais sobre esse projeto que tiveste durante o mês de maio. Sim, tanto eu como um colega meu americano, também ele um dos vencedores dessa prova no Vale da Morte nos Estados Unidos, a Badwater, decidimos lançar à comunidade todos os dias corresse pelo menos 1 milha, no nosso caso era 2 km. E foi espetacular ver tanta gente todos os dias, às vezes não tinham tempo, mas lá iam cumprir pelo menos os seus 2 km, e mandavam mensagens, e postavam, e linkavam. Portanto, às vezes é preciso estes pequenos estímulos, como eu falava há pouco, para nós sentirmos aquela obrigação.
Eu acho que muita gente tem treinador ou muita gente faz uma assinatura no ginásio para isso mesmo, para se obrigar a ter esse compromisso de treino e de disciplina. Isso é algo espetacular e acho que temos aqui uma grande responsabilidade, nós atletas, que temos uma comunidade alargada que nos segue, e a maioria dos profissionais também do treino e dos ginásios. Retomando aqui um bocadinho o ponto dos ginásios, os ginásios agora já terminaram esta primeira semana de abertura e ainda estão com níveis de participação de sócios baixos. No entanto, não há nada que possa substituir os ginásios. Os ginásios são os momentos de compromisso com quem marcamos, de motivação, e por isso essa tua partilha vem mais uma vez dar aqui força também à comunidade que nos está a ouvir, que há que esperar mais um pouco, há que não perder o foco, não é? Mas que os sócios regressarão e que existirá, obviamente, aqui mais crescimento. Aqui já das últimas perguntas, a tua maior vitória até hoje, já partilhaste tantas coisas incríveis, tens aqui um ponto que tenha sido o máximo, o que tu até hoje mais te realizaste? Sim, sem dúvida, e acabo por tocar sempre nele. Não é uma competição desportiva, foi mesmo aquele momento em que decidi saltar do sofá e começar-me a mexer. Para mim esse é o momento de viragem na minha vida e a maior medalha de todas elas. Portanto, não foi nenhuma competição que abriu os telejornais, foi mesmo esse momento, e é provavelmente o momento também que a minha família tem mais presente. Okay. Falaste aqui também da comunicação social. Quando tu começaste a ter todos os teus êxitos pessoais, também foste de alguma forma obrigado a ter uma estrutura das tuas redes sociais, da tua marca pessoal? Eu chamo isto porque muitas vezes, e alguns profissionais do fitness também ainda não têm isso assim tão bem ponderado na sua cabeça. É importante construir também a nossa comunicação, é importante também ter as redes sociais. O que é que também nos podes dar aqui de dicas? Sim, é muito importante e isso falávamos há pouco do crescimento do trail, portanto passámos de provas na casa das 200 pessoas para 1000 pessoas assim num ano ou dois, e deveu-se a isso mesmo. A comunicação antigamente era feita com um flyer e alguns a preto e branco, e passou para vídeos tipos de casamentos, a mostrar os sítios onde as pessoas iam descobrir, iam correr, e criava esse apetite para as levar, para dar esse passo para se inscrever e para irem para a montanha. Isso foi fundamental. Foi fundamental também quando eu começo a vencer provas em Espanha e ninguém conhecia o Carlos Sá, e eu vi logo que tinha que ter um blog, tinha que ter uma página de Facebook, tinha que me dar a conhecer. Tens o teu website também, tens tudo perfeitamente estruturado, não é? Sim, Tens o website, e a força destas redes, desta comunicação, mostra que, imagina, durante uma Badwater em 2013 e 2014 também, durante aquela semana de evento, na minha página do Facebook, era cerca de 1 milhão de pessoas a seguir a página. Incrível. Portanto, isto não chegou só à comunidade de corredores, não é? Claro. Saía uma notícia num jornal, saía uma notícia na televisão, e as pessoas iam à procura, quer dos blogs, quer dos sites, quer nas páginas do Facebook, e eu dava por mim, nessa altura, que estava muito presente nas televisões, dava por mim a correr, às vezes em aldeias, passava lá a primeira vez, completamente esquecidas no tempo, e os locais, as pessoas locais a reconheceram-me: "Você não é aquele que subiu a montanha?" Isso é uma coisa que chegou lá, né? Tipo, é uma coisa espetacular. Portanto, todas estas ferramentas são fundamentais para uma nova forma de comunicar. Claro.
Eu tirei aqui alguns apontamentos que eu gostava de fazer também um ponto de situação. A definição de objetivos muito fortes, a dedicação exclusiva de fazer o que mais se gosta, desafios por todo o planeta, sempre a pensar em equipa, porque também tu já referiste noutras ocasiões que para o Carlos Sá estar, a dar o seu melhor, é também preciso um backup forte. E uma pessoa também muito focada e genuína. Agradecer-te mais uma vez, o nosso tempo também já está a chegar ao fim. Não sei se tens mais alguma mensagem que nos possas partilhar. Já nos partilhaste imensas mensagens, mas também para te despedires aqui do nosso auditório. Falaste da equipa e eu acho que é algo que devemos referenciar. Portanto, a começar pela família. Quando isto não é um projeto de família, torna-se muito complicado. Eu tive essa felicidade de pôr muitas vezes de parte a família, porque passava muitas horas, falhei a muitas atividades importantes da família para correr atrás do meu sonho, e tive sempre essa compreensão e tive sempre do meu lado, e eles estavam e continuam a estar sempre presentes. Hoje em dia, a grande parte do staff de responsabilidade é tudo família, ou quase tudo família. Isto mostra muito da nossa união, da nossa força, e quando fazemos as coisas com muita entrega, muita paixão, como falavas também, de facto as coisas acabam por correr bem. A equipa acaba por ser sempre alargada e eu tenho a felicidade de ter em quase todas as áreas pessoas que me ajudam, que me admiram, e acaba por ser aqui uma troca de partilhas fundamentais ou até mesmo especiais, que eu tenho um prazer enorme de poder partilhar aquilo que consigo e eles o mesmo. Portanto, só assim é que nós conseguimos crescer enquanto seres humanos e como pessoas. Não é? E tens a equipa que também é capaz de largar tudo para ir contigo Tudo. para onde for. E, sem dúvida, sem dúvida. E isso é algo que não há dinheiro que pague isso e é algo espetacular. Falavas há pouco no Nuno Castro, é um deles, e entre outros, portanto é espetacular. E sinto-me muito A orgulhoso, gratidão. sim, sinto-me muito orgulhoso de ter amigos tão fortes como estes. Sim, senhor. Mais uma vez, obrigada também pela tua Sempre, presença e por teres aceito este convite. Acho que tivemos aqui quase uma hora sempre a falar. Acho que foi gratificante também para o nosso auditório ter esta partilha de experiências, estas palavras positivas de ânimo, porque efetivamente estamos a viver tempos difíceis e de desafio, mas que temos mais do que nunca estar focados e definir os nossos objetivos. Muito obrigada, Carlos, está bem? obrigado, até à próxima. Ok, obrigada, até a próxima. Tchau. Deus. Deus.